Bagolin, boa tarde. Obrigado por participar dessa entrevista de assuntos relacionados à arte. Imensamente agradecer você compartilhar esses seus conhecimentos com todos que estão nos assistindo agora. Eu que agradeço o convite para esse bate-papo, para essa conversa, e espero que todos aproveitem. Eu gostaria de iniciar fazendo uma breve apresentação sua. Luiz Armando Bagolin é artista visual, filósofo, pesquisador e curador de artes visuais. Formado em artes visuais pela ECA-USP, fez mestrado e doutorado na filosofia, também na USP, com estudos sobre os escritos de Lorenzo Ghiberti, escultor italiano renascentista do século XV. É livre docente em História da Arte Brasileira. Foi diretor da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, e foi curador do Prêmio Jabuti. Também foi curador de diversas exposições de artes visuais importantes, entre as quais destacam-se a exposição Era uma Vez um Moderno, que aconteceu na Fiesp, aqui em São Paulo, em 2021, sobre a Semana de Arte Moderna Brasileira. Atualmente é docente e pesquisador do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Bagolin, para começarmos nossa entrevista, como você tem essa formação singular que é de ser artista, ou seja, viveu o fazer a arte, e também ser um estudioso de arte, sobretudo pelas portas da filosofia, nas conversas que já tivemos, você enfatizou uma questão muito importante que eu gostaria de retomar contigo agora, que é o problema do anacronismo. Ou seja, você usar elementos de hoje, de um tempo, para tentar entender um outro tempo, uma outra compreensão de época. Isso é um erro muito comum. Existe uma tendência cognitiva do ser humano que é olhar as coisas, sobretudo com o passado, com as lentes de hoje. E isso pode levar a grandes equívocos. Então, eu gostaria que você pudesse destacar aqui, para quem nos está assistindo, as diferenças, por exemplo, entre o entendimento que hoje temos do que é arte e aquilo que em outras épocas e civilizações eles entendiam o que chamamos de arte. Você poderia fazer um apanhado das principais diferenças sobre esse entendimento de arte conforme as épocas, antiga e presente? Eu acho assim, é absolutamente normal que a gente olhe a produção artística de outras épocas, de épocas passadas, com as lentes, com os olhos do presente. Por exemplo, quando você fala do anacronismo, anacronismo é um termo técnico que a gente usa, né, nessas disciplinas, né? A história da arte, por exemplo, ela é por excelência anacrônica, porque ela é uma disciplina que nasceu no século XIX, meados do século XIX, e ela tenta fazer uma abordagem, né, retrospectiva de todos os movimentos, né, todas as escolas, todos os estilos, tem muitos nomes. E esses nomes, movimento, escola, estilo, também são nomes anacrônicos, né, inventados por essa disciplina História da Arte, para tentar fazer um panorama evolutivo, né, progressivo, do desenvolvimento dessa coisa que a gente chama arte, né? Então, aí vem esses nomes que são conhecidos de todo mundo, né? Arte egípcia, arte grega, arte romana, né? Depois Renascimento, né? Barroco, maneirismo. Esses nomes, né? Só para que você entenda, eles não existiram à época, né, que a história da arte como disciplina pretende investigar. Nunca existiu, né, no século XV e XVI, um renascimento, por exemplo. Só para te dar um exemplo, renascimento é um termo inventado por um historiador francês chamado Jules Michelet, né, no século XIX, para classificar a produção, né, cujo centro, né, geográfico, geopolítico,
o centro tosco-romano, ou seja, Toscana e Roma, né, Florença e Roma, mas os seus arredores também, pegando inclusive outros países. Então, a classificação, para classificar a produção dessa época, se inventa um nome, né, de um estilo, o Renascimento. Né? O Renascimento per se, né, no século XV e XVI, nunca existiu. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque os textos que foram produzidos nos séculos XV e XVI, em nenhum deles, né, você encontra esse termo. Você não encontra, né? Ah, olha, Leonardo da Vinci é um pintor renascentista, né? Você tem os textos do Leonardo da Vinci, você tem textos do Michelangelo, você tem textos, né, de pintores, de artistas que escreveram sobre as vidas de outros artistas, como Giorgio Vasari, que é um grande biógrafo, né, dos artistas florentinos em meados do século XVI. Ele escreve as vidas dos mais perfeitos, né, pintores, escultores e arquitetos toscanos, e publica isso em meados de 1555, a primeira edição, a segunda, 1558, e aborda, né, desde a vida do Cimabue, que foi mestre do Giotto, até a vida do Michelangelo. E é um material riquíssimo e muito utilizado pelos historiadores da arte, né? Pelos historiadores, inclusive, do século XIX. Só que em nenhum momento Vasari fala que aquilo, né, que os artistas estão produzindo seja algo relacionado a um suposto renascimento. Ele fala de outras coisas que são apagadas pela história da arte. Ele fala de uma maneira greca moderna e uma maneira greca antiga. Obviamente, eu não vou explicar isso aqui agora, né, porque não vai demandar muito tempo. Mas é só um exemplo para que vocês compreendam que a história da arte ela é uma simplificação muito, mas muito primária, né, do que realmente aconteceu historicamente. A arte vem do latim ars, que por sua vez é a tradução do tekné grego, que uma ao mesmo tempo uma habilidade, ou seja, né, no campo executivo, né, uma habilidade técnica para fazer uma coisa específica, uma única coisa específica. O pintor pinta, né, o escultor esculpe, o sapateiro faz sapato. E é simultaneamente essa tal de técnica também um engenho, uma propensão, né, um talento, né? Na perspectiva cristã, ele vai chamar, nós chamaríamos isso de dom, né? Para realizar, né, especificamente algumas coisas, algumas tarefas. Então, por exemplo, quando na Suma Teológica, o São Tomás de Aquino, ele propõe, né, que ars est recta ratio factibilium, ou seja, a arte é o exato conhecimento do que deve ser feito, né? Ele está nessa chave da tecné, ou seja, a arte é um conhecimento para fazer uma coisa específica, daquele jeito, né? E, portanto, demorou um tempo para que, né, a ars, né, que é compreendida como um ofício, como uma ars mecânica, né, você faz aquilo todo dia exatamente igual, né, se você é padeiro, você faz pães, né, e você vai aprimorando, obviamente, o pão que você faz, porque você só faz aquilo, né, se te pedirem assim, olha, cuida do jardim, eu falei, não, aí é do jardineiro que cuida do jardim, não sou eu faço pães. Então, esse é o princípio de uma ars mecânica. Demorou um tempo para que essa ars mecânica ela pudesse ser compreendida também como uma ars liberal, ou seja, como uma disciplina que era interessante, útil para que os homens, os meninos, né, mulher não podia, né, mas os homens nascidos em Roma
livres, ou seja, nem mulher nem escravo podia. Era interessante que os homens livres aprendessem também, né? Essas artes mecânicas, ao lado, né, do trivium e do quadrivium, né, que juntando 3 e 4 você tem as 7 artes liberais. Dentro desse aspecto da techné, de um saber fazer, da reta noção de saber fazer uma coisa, como você falou do Tomás de Aquino, então aí poderíamos enquadrar a questão do que hoje distinguimos, quer dizer, os artesãos. Então, por exemplo, como você falou, um padeiro na época, vamos dizer, tentando fugir do erro do anacronismo. Então, na época, no século XIV, havia o entendimento de que um padeiro, um ferreiro, que faziam as grades, etc., ele era um artista nesse sentido? Exatamente nesse sentido. Ele tinha um ofício, ele executava bem esse ofício, né? Havia as corporações de arquitetos, as corporações de pintores, né? As corporações de escultores, as corporações de só quem cinzelava o metal, né? Como se fossem sindicatos, só para a gente entender hoje, né? Só daqueles artífices que se dedicavam àqueles ofícios, né? Essa acepção, né? Essa valoração de que o que eles faziam era belas artes, isso não existia. O conceito Quando de começa a acontecer essa as quando belas começa a acontecer essa divisão de então assim, quando que incorpora a questão, vamos dizer que com os olhos de hoje, com a palavra de hoje, a estética, a questão da belas artes, quando que deixa de ser artesania, até hoje se fala que isso é artesanato, não é arte. Então, quando que se tem registros históricos, quando que há uma compreensão, pelo menos uma rotulação distintiva de que certos afazeres têm uma outra categoria mais nobre? Então, são duas questões. Primeiro, essa compreensão de que, né, as artes como ofícios singulares, elas também merecem serem encarecidas como atividades nobres. Isso começa provavelmente por volta, né, provavelmente, não é uma coisa precisa, mas por volta do final do século XIV, por aí, né? Os artistas são convidados a aprenderem as artes liberais. Por exemplo, no Trivium, né, é a filosofia, a retórica e a gramática. Para você pintar, você não precisa de retórica, filosofia e gramática. Muitos pintores eram analfabetos e letrados, mas, né, quanto mais das artes liberais, do Trivium e do Quadrivium, né, aritmética, geometria, astrologia e música, o Quadrivium, são as disciplinas que têm relação com o número, né, com o número, enquanto o Trivium são as disciplinas que têm relação com o grama, a letra, né? Trivium e quadrivium. Então, quanto mais dessas disciplinas você pudesse assimilar, né, mais você encarecia o seu ofício não apenas como uma ars mecânica, mas como uma ars que é também, né, composta de um conhecimento advindo das artes liberais, das 7 disciplinas liberais. Então, isso começa no momento em que a história da arte como disciplina diz assim, olha, a Idade Média e depois da Idade Média ao Renascimento, é nessa transição, né, em geral, que se começa a ver essa distinção. O artista, né, ele não é apenas, né, um oficial mecânico, mas ele também pensa, né, sobre aquilo que ele está fazendo, ele constrói uma reflexão, tá, sobre a sua produção, porque ele é instruído nas artes liberais. Mas eu só queria retomar, né, porque eu acho que você falou onde se dá o ponto de cisão dessa compreensão de que antes era artesanato, né, ou era só meramente o técnico como ofício, e vem a concepção das belas artes, né?
essa ruptura, esse ponto de cisão é bem mais recente. Ele data do final do século XVIII, com o advento de uma disciplina nova chamada estética, que nasce no século XVIII e que é chamada também de filosofia da arte, né? Aliás, estética é o nome vulgar, né? O apelido, por assim dizer, né, da filosofia, cujo nome, né, correto é filosofia da arte. Essa disciplina não existia antes, né? Nunca existiu, por exemplo, filosofia da arte e, portanto, estética no século XVI ou no século XVII, né? Quando eu vejo alguns colegas dizendo assim, né, poxa, a estética medieval, né? Eu falei, bom, como é que pode haver uma estética medieval? É um oxímoro, né? É uma contradição, porque a estética, como disciplina, só nasceu no XVIII. E lá no alto, finalzinho do XVIII, né, um filósofo alemão chamado Immanuel Kant escreve, né, algumas reflexões de caráter estético num livro que não é voltado para essa questão, né, não é um livro sobre filosofia da arte, é a terceira crítica, a crítica do juízo. E na crítica do juízo, Kant estabelece, né, de forma arbitrária, né, completamente arbitrária, mas ele estabelece essa divisão seca, assim, firme. Olha, tem uma coisa chamada bela arte, ou arte livre, ou arte desinteressada, que é o oposto a artesanato, ou arte não livre, ou arte interessada. E essa bela arte ou arte livre é a verdadeira arte. E ela só pode ser feita por um indivíduo chamado gênio. Ou seja, um indivíduo que é dotado da regra necessária para a produção artística e do engenho, né, que eles são, regra e engenho, dados pela natureza. Ele não tem mestres, não teve mestres, não frequentou escolas. Dito de outro modo, né, ele nasceu sabendo. Então, que é uma impossibilidade em qualquer época, seja no passado, seja no presente, seja na própria época em que o Kant escreveu isso, gênios não existem. Mas ele cria, como um conceito arbitrado, né, a figura do gênio unicamente para a produção da bela arte. Segundo Kant, não existem gênios na ciência. Então, a partir daí, assim, bela arte é arte livre, porque é criada por um sujeito que é dotado pela natureza para produzir somente isso, especificamente isso, arte. Por isso, a produção, a criação desse indivíduo é livre, é desinteressada. Ele não cria visando um bem monetário ou um bem moral ou elogio. Ele cria porque ele é uma máquina da natureza para produzir espontaneamente uma única coisa: arte. Muitas outras pessoas, diz o Kant, muitos outros indivíduos vão continuar pintando, escrevendo, compondo música, mas eles vão ser não gênios, eles vão ser imitadores. E essa produção, né, feita por indivíduos que não foram dotados pela natureza de genialidade, né, é chamada de artesanato. E é Entende? curioso que essa percepção, me parece, contaminou todo Tudo, o futuro a partir até tudo. hoje. Eu acho que é muito bem-vinda as tentativas atuais, né, de quebrar com isso, de romper com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há um certo equívoco
porque o Kant não pode ser culpado de ser, né, responsável pelas nossas mazelas, ou seja, ele está propondo um texto filosófico, ele está dizendo, eu vou falar da arte em geral. Ele diz isso no início. Eu não vou falar de uma arte específica, particular, não vou falar da tua arte, da arte do passado, da arte do meu presente ou da arte do futuro. Eu vou falar de arte, portanto, eu não vou falar de arte nenhuma, especificamente. Entende? Somos nós, que somos muito, em geral, mal preparados como leitores, que a gente lê um texto filosófico, né, de uma forma absoluta. E aí a gente começa a aplicar, né, esses conceitos na nossa realidade. Ou seja, a filosofia não requer a aplicação na realidade. Então, assim, não é exatamente o Kant o responsável, né? Mas é uma crítica de teor neocantiano que espalhou, né, essa tese de que existe uma coisa legal, nobre, né, muito valiosa, chamada arte e artista. E tem uma outra coisa menor, inferior, né, de menor qualidade, chamada artesanato, né? E aí, quando eu venho, né, para criticar hoje, como um artista contemporâneo, para criticar, não, né, olha, isso é elitismo, isso é da cabeça do europeu, da hegemonia, né, um pensamento hegemônico europeu, branco, né, racial, né, e a gente tem que se contrapor a isso. É claro que a gente tem que se contrapor a isso, mas você tem que entender que na verdade, foi uma crítica mal feita, foi uma leitura enviesada do Kant. O Kant não queria que isso virasse um sistema de arte, né, específico, real, que pudesse segregar, né, as pessoas, os artistas. Nós é que caímos nessa cilada, né? Então, Bom, a estrutura que ele inventou mais tarde serviu como uma luva a uma estrutura de poder que queria é, justamente criar uma segregação de valores, inclusive de valoração, né, de valor monetário. Mas, continuando, bem, apesar das diferenças dentro do conceito anacrônico, apesar das diferenças, como ainda não temos outra palavra para designar essas produções anteriores, vamos continuar aqui na entrevista chamando tudo de arte. Alguns estudiosos, antropólogos, acreditam que as manifestações rupestres, as inscrições rupestres, eram inscrições iconográficas e eram pré-verbais no sentido de, inclusive, da escrita. E que essa apreensão, vamos dizer, essa representação, esse gesto de representar, foi a proto-experiência cognitiva humana de se relacionar com o mundo não só mais de uma maneira direta, de pegar uma lança de ferramenta e ir lá e interagir com o objeto real, mas interagir com o mundo de maneira intermediada, que seria o princípio da linguagem. Então, nesse sentido, o que chamamos de arte, talvez não seria arte, mas a que chamamos de arte, aquelas representações iconográficas, era o início de uma nova capacidade mental que os proto-humanos desenvolveram no sentido de uma apreensão, de uma cognição do mundo. eu não sei, eu aí sigo o que os antropólogos propõem, só tomando cuidado, né, de lembrar que são hipóteses, devem ser lidos como hipóteses, porque ninguém sabe exatamente como isso começou, né? E ninguém sabe o que está lá em Lascaux, né? Aquelas pinturas, ninguém sabe o contexto em que elas foram criadas, ninguém sabe como elas se relacionavam, né, com o indivíduo, com o corpo coletivo, né? É, enfim, a gente tem suposições. A gente tem sempre que tentar evitar essa mentalidade linear e positivista, de que houve uma origem e houve um desenvolvimento progressivo em que a gente vai ganhando com essa progressão ao longo do tempo. Porque esse modelo também é um modelo que foi criado pelo iluminismo lá do século XVIII,
XIX, né? A nossa cabeça está muito formatada dentro desse projeto iluminista, mesmo quando a gente não percebe. Nós somos falados pelo iluminismo. Existe uma ideia de que, na época pré-histórica, a arte era empregada como uma espécie de magia, de ritual, onde, pelo gesto de representar as coisas, a caça, por exemplo, o ser humano se apoderava da coisa representada. É uma suposição, é uma hipótese antropológica. Eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto da magia, da arte, da magia como ingrediente da arte, porque atravessa até os dias de hoje, inclusive não só nas artes aborígenas, nas artes indígenas, etc., nas artes rituais, mas também na arte contemporânea. Eu acho que há muitos momentos ao longo da assim chamada história da arte em que houve essa relação, esse cruzamento entre arte e magia, né? No Paleolítico, como eu já disse, entendo pouco, não sei do que se trata aquilo, mas no século XVI, por exemplo, você tem muita gente escrevendo. Giordano Bruno, por exemplo, escreveu sobre magia, né? Fez tratados sobre magia, né? Tratados sobre magia que eram perseguidos pela igreja. Os alquimistas, né? Desde sempre, né? Desde o século XIII, né? O auge dos alquimistas é o século XVII, Flamel, e outros, né? Que também acho que pontuam nessa relação entre arte e magia, né? Mas eu acho que sempre essa relação ela tem que ser buscada, na minha opinião, né? Pontualmente, especificamente, caso a caso. Eu não falaria numa uma história de arte e magia, assim, perpassando todas as épocas. Eu acho que cada caso tem que ser abordado, porque, por exemplo, os indígenas, né, brasileiros, os povos originários, né, existem existe uma diversidade de nominações de povos e de cultos. E essas nominações elas digamos tratam essa questão de uma forma diferente, cada uma delas. Me parece que com o início da agricultura, pensando ainda, voltando em tempos históricos, né, parece que com o início da agricultura e da escrita, ou seja, o início das civilizações, a arte passa a incorporar um aspecto mais narrativo. Ela incorpora esse elemento, vamos dizer, na diacronia. Incorpora esse aspecto de contar uma história, sobretudo para ilustrar as primeiras narrativas míticas. Como foi, você acha, que essa transformação do emprego da arte que tem uma, talvez, correlação com essa questão de uma tecnologia de domínio da natureza, da ciência, de prever um pouco o futuro, que é uma questão de estabelecer um domínio narrativo sobre a natureza? Eu acho que essa questão ela está já muito bem trabalhada, quer dizer, a relação da arte, pintura, por exemplo, com uma função narrativa, uma função discursiva, né? É preciso entender que houve um momento, né, na retórica antiga, na retórica romana, não grega, mas romana. Esse momento se dá, sobretudo, com um autor chamado Quintiliano, que foi um leitor, né, das obras do Cícero, anterior a ele, né, em que ele define nas suas instituições oratórias, são 12 livros, né, uma aula, um curso completo de oratória, que o papel da retórica é o ars bene dicitur, a arte de bem falar. O que ele quer dizer com isso?
que a retórica não é a arte de falar bonito. Falar bem não quer dizer falar bonito. Falar bem quer dizer falar tudo. E quer dizer falar tudo? Falar tudo quer dizer usar a linguagem falada, oral e escrita com o máximo de eficácia. O que o Quintiliano está propondo, né, o que ele propôs, e que deu muito certo, é que o sistema da linguagem ele é tão complexo e ele é tão eficiente, ele é tão eficaz, que ele tem uma autonomia, ele não depende das assim chamadas hoje artes visuais. Ele se completa, ele se basta, né? Bom, só para que você entenda, as artes visuais, né, veem essa afirmação, digamos, né, retórica do Quintiliano, e elas dizem assim: puxa, eu quero ter também, eu, pintura, eu, escultura, esse mesmo grau de eficácia. Como é que eu faço para ter essa eficácia da linguagem escrita? Eu vou seguir as regras que eles estão seguindo. Ou seja, a pintura passa a ser retorizada, a escultura passa a ser retorizada, a arquitetura passa a ser retorizada, as artes passam a seguir os preceitos da retórica. Isso se dá na latinidade. Então, a partir daí, existe uma correspondência, né, entre o campo discursivo falado e escrito e o campo discursivo pintado, gravado, esculpido, etc. Né? Se a gente pode falar em linguagens artísticas. Bagulho, quando você acha que a arte, historicamente, passou a ser pensada como uma expressão pessoal de um artista, no sentido da construção de uma subjetividade? Os artistas, antes dessa emergência de ser uma coisa da expressão do artista, eles tinham consciência de que eles constituíam uma identidade a partir da obra. Alguns dizem que isso talvez comece quando os artistas assinam o quadro, que eles então colocam o carimbo, colocam o seu nome próprio, e que esse nome seria uma espécie de constituição do sujeito. Outros afirmam que não, que talvez isso surgiu só depois do modernismo ou de estruturas de pensamento da filosofia que deu condição para que uma certa psicologia pudesse surgir, pudesse emergir. Quando que essa questão do artista como a expressão artística como constituição de uma subjetividade genuína e pessoal passou a existir na história da arte? Bom, de novo, acho que a gente tem que dividir em duas fases. A primeira é que, assim, os artistas, sobretudo a partir do século XVI, né? Talvez um pouco antes, mas a documentação mais precisa, né? Os textos aparecem sobretudo no século XVI, que dão conta de que os artistas eles têm consciência de que eles, né, são um, um, Autores? são autores, né? Mas mais do que autores, eles se constituem como firmas. Nós chamaríamos hoje como, né? É um nome, é uma assinatura, né? É da minha mão a obra tal, é da minha mão. Eles falam muito, é da minha mão, né? Então tem essa coisa da marca do artista, da sua assinatura, das suas características, né? Que o tornam distinto em relação aos outros, né? Que são concorrentes, né? Eles estão concorrendo pelos clientes, né? Os clientes são os mesmos, né? E então, é sobretudo nas obras que são feitas sob encomendas que eles se notabilizam, né? Como, como artistas singulares, né? Que fizeram coisas grandiosas para pessoas importantes, para grandes senhores. Isso mais ou menos em que período? Século XVI, já vem antes, século XV, né? Mas nos XVI a gente já tem os textos, né? Mas aí você É, falou de um outro momento também. então, o segundo momento, eu acho que se dá já no século XIX, né? Que é o surgimento dessa ideia, e essa ideia surge dentro da estética, da filosofia da arte, em primeiro lugar,
do artista como uma potência subjetiva, como um eu criador. O Kant, de novo, quer dizer, o artista é um gênio e ele é dotado pela natureza para criar arte. Ele é uma potência, a subjetividade dele constrói uma única coisa chamada arte. Então, essa noção do artista que chega até os nossos dias, o artista como uma pessoa, um indivíduo especialmente dotado, para criar a partir dos seus sentimentos, a partir do seu âmago, é a expressão de uma interioridade. Ele põe para fora, ele expressa algo que é interior. Essa noção romântica nasce, no século XIX. E a gente é romântico, a gente é falado pelo romantismo ainda, em grande parte. Você fala com as pessoas do meio da arte, marchands, curadores, colecionadores, e a ideia corrente, e não só aqui no Brasil, fora do Brasil, a ideia corrente é de que o artista é esse cara que sabe expressar, uma coisa que ele esteja vivendo ou que ele já viveu, o cara teve uma experiência na infância, na sua cidade natal, teve, uma experiência, sei lá, de discriminação, ele foi discriminado porque ele é negro, ou porque, enfim, e isso afeta, o ser. E a arte é uma espécie de condutor, expressivo, desse trauma, desse problema ou desse desejo. Enfim, seja o que for, essa ideia da arte como um canal, de expressão de questões que são íntimas e que são individuais, são idiosincrasias de um indivíduo, é uma ideia romântica e é muito recente, ela data do século XIX. Houve muitas expressões, sobretudo a partir da arte contemporânea, talvez iniciado um pouco antes por Marcel Duchamp, no sentido de quebrar um pouco esse paradigma, no sentido, como nós estamos falando aqui, de um super-Uber, Uber-Ich, quer dizer, um super-eu, constituído a partir dessa expressão, e que há uma correspondência também, é isso que eu queria te perguntar, sobre a questão de ordem econômica, ou seja, o quanto o modelo econômico de uma época vai interferir na maneira como esse sujeito, chamado artista, produz um objeto chamado arte, como essa produção muda. Eu gostaria até de colocar mais incisivamente para você essa questão sobre o quanto a revolução industrial e a emergência desse novo modelo econômico chamado capitalismo, isso mudou ou interferiu ou modulou esse sujeito chamado artista, o que é o artista antes e depois do capitalismo, e o objeto, por consequência, o objeto que ele produz. O capitalismo do século XIX, e que entra no século XX, é visto como uma das últimas etapas do capitalismo. Alguns autores dizem a quarta onda do capitalismo, outros dizem a terceira onda. Seja o que for, é uma onda muito, muito violenta, na medida em que o indivíduo, ele só serve ao capital se ele produz, riqueza para o capital. Ou seja, se ele está atrelado de alguma forma à engrenagem de produção, aos meios de produção, para os economicamente mais fortes, como dizia o Marx. Justamente nessa onda, mais selvagem, mais bárbara do capitalismo, é que se dá a emancipação ou a tentativa de emancipação do artista, no sentido do artista dizer assim, bom,
eu não sigo mais academia, eu estou fora da academia, eu sou anti-acadêmico, né? E, portanto, eu não sirvo mais, né? O que eu produzo não serve mais ao gosto, né, dessa burguesia que se alimenta da arte acadêmica, né? Portanto, eu estou fora da engrenagem. Em síntese, é isso que eu quero dizer. Finalmente, o artista ficou livre, livre, inclusive, para morrer de fome, entende? Porque se você está fora da engrenagem, você ganha a independência, tipo, eu faço o que eu quiser, eu não atendo mais a nenhum senhor, eu não estou mais subordinado, né, a nenhum tipo de prestação de serviço que entra num esquema prévio, né, num modelo. Ganhei a liberdade, mas essa liberdade, né, em contrapartida, né, vai ter a exclusão do artista, né, desse sistema, né? Então, de alguma forma, o capitalismo vai enquadrar esse indivíduo, né? Então, essa Também. talvez seja uma das premissas por trás da minha pergunta, no que diz respeito às premissas, aquilo que faz o camarada produzir arte, né? Então, num determinado registro histórico, ele está embebido de um caldo cultural e ele não tem como escapar, nenhum ser humano escapa ao caldo cultural do seu momento, do seu contexto histórico. Então, me parece lógico pensar que, com o advento do capitalismo, essa questão do destino do objeto e do objeto como mercadoria, quer dizer, eu estou produzindo esse objeto, mas a ideia dele ser mercadoria parece que, em muitos casos, antecede a produção do próprio objeto, o raison d'être, a razão de ser da produção daquele objeto. Eu acho que é muito simples. Tanto o cara que está interessado na mercadoria, o primeiro exemplo que você deu, antes mesmo, né, do processo criativo, né? O processo criativo não é a premissa, o ponto de partida dele. O ponto de partida dele é gerar uma mercadoria que vai gerar dinheiro para ele, né? E para os donos do capital. Tanto esse cara quanto o cara que não está preocupado em vender a sua obra, não está preocupado em dinheiro, não está preocupado com o destino da sua obra e produz para si próprio, né? Para dizer, eu produzo para mim mesmo, né? Eu não estou no sistema, não estou no mercado, não sou representado por nenhuma galeria. Eu produzo para satisfazer uma necessidade pessoal, íntima. Tanto o A quanto o B, né, interessam ao capital e são presas do capital. Não tem paradoxo. Eles são elos dessa engrenagem, né? O cara que se comporta como, né, um, um artista autônomo, né, autoeficiente, né, ele também está a serviço do capital. Porque o capital, em um determinado momento, vai falar assim: puxa, teve um cara que ficou escondido, um bispo do Rosário, que estava trancado no manicômio e fazendo umas coisinhas, etc., etc., que nem, né, nunca se preocupou em vender aquilo, o manto, ele tecia o manto porque ele queria ser enterrado bonito com aquele manto. Esse cara já morreu, nossa, mas olha como isso é uma coisa nova, isso é uma coisa, né, fora do padrão. Olha, vamos olhar para isso, né, dá uma arejada no sistema. Então, isso serviu ao capital. Aí você vai ter um monte de seguidores do Bispo do Rosário tricotando e fazendo coisas, porque entendem que essa é a mercadoria que está sendo valorizada nesse momento. Bagulhinho, do modernismo para cá, o que você mais admira na produção artística e o que mais te desencanta? Olha,
tem muitas coisas do modernismo para cá, é um arco de tempo enorme, né? Eu gosto de muitas coisas, né? Muitos artistas, né? Eu adoro Luiz Bourgeois, né? Por várias razões, né? Porque é uma escultora que faz da experiência, né, de vida dela, do seu modo de vida, né? Uma extensão da materialidade, né, do trabalho escultórico. Mas, enfim, outros, Francis Bacon, acho um cara fenomenal, um grande pintor. Não só o Francis Bacon, mas a pintura britânica daquela época, né? Francis Bacon, Lucian Lucian Freud. Freud, Frank Auerbach, enfim, né? Tem o Leon Kossoff, enfim. Eu gosto muito da pintura norte-americana, né, do início do século XX, na qual eu coloco a nossa magnífica, né, sensacional Anita Malfatti. O Homem Amarelo, que, vale lembrar, foi pintado no Nova York, Hum. né, em 1916. Então, acho O Homem Amarelo, acho uma das obras mais importantes, não só na arte brasileira, mas na arte mundial do período. Acho, assim, né, uma espécie de síntese do que ela viu, do que estava correndo ali, né? Enfim, cara, tem muita coisa, tem muita. Eu Mais acho que contemporaneamente, quem que você é, a partir dos ah, 50? a partir dos 50, Antônio Dias, no caso brasileiro, eu acho um artista que, né, se encaixa nessa coisa que a gente estava falando assim do deslizamento, né, do desvio. Quando você começa a tentar uma classificação para ele, ele desvia, ele vai para uma outra coisa. Então é um cara muito inteligente que acompanhou todas as vertentes conceituais e pós-conceituais a partir do final dos anos 60, né? Ele acompanhou, ele entendia o que era, ele tinha uma leitura adequada do que estava acontecendo no entorno dele, mas ele não entrava de cabeça, né? Ele não se deixava classificar, né? E carregou a ideia da pintura numa época anti-pintura. E em convergência, né, para usar outra palavra que você trouxe aqui, com as vertentes conceituais que estavam ocorrendo ali, né? Cildo Meirelles, eu acho um artista fantástico nas várias fases dele, né? Eu sou um cara que vem da gravura, né? Então eu tenho vários gravadores. Guild, o Evandro Jardim, em São Paulo, foi meu professor. O Evandro tem uma obra que eu acho que injustamente é pouco vista, né? Pouco tratada, mas é um artista que assim, sem desmérito nenhum, está ao lado dos grandes gravadores, né, do mesmo período, década de 60, 70, né? Sobretudo a década de 70 é a época áurea do Jardim, né? Lívio Abramo, enfim, né, em geral, eu gosto do que eu vejo, né? Na geração 80, que foi a minha geração, né, tem vários caras, né, que foram da Casa 7, por exemplo, o Nuno Ramos, né, que é meu amigo, né, Fábio Miguez, o Carlito, saudoso, né, o Carlito Carvalhosa, que eu achava um cara inteligentíssimo, uma obra super interessante, né? Uma que está aí na Bienal foi minha colega de ECA, né, Rosana. Eu acho uma artista, né, maravilhosa, íntegra, Quem? Rosana Paulino? Ana Paulino, né, íntegra, inteira, né, uma pessoa comprometida, assim, porque às vezes você tem a pessoa comprometida com a causa, né, mas pouco comprometida com o fazer, né? Rosana é inteira, porque ela é uma artista né, completa, assim, né, e sabe desenhar, sabe pintar, sabe realmente fazer e traz essa força, essa energia para a causa que ela defende, né? Tem uma Então, intensidade na produção, né? tem uma intensidade, né, naquilo. Não pode ser um desenho com bico de pena sobre papel. Você vê que ali tem, né,
Uma outra mulher que não é da nossa geração, é mais velha, mas que eu acho também, assim, eu tiro o chapéu, né? Que é a Sônia Gomes, né? É uma artista já de nível internacional, está correndo o mundo, porque realmente é uma obra, né, muito, muito, muito bonita, muito importante, com punch, né, com força. Em relação a coisas que eu, né, gosto menos ou eu tenho dúvidas, né, sem citar nomes, sem citar obras, né, mas me parece, assim, de uma maneira geral, tem uma determinada, né, abordagem hoje que tem entrado no campo, né, das artes e cuja origem são as sociologias, é um campo sociológico, né? Então, por mais interessante que seja, né, as questões que estão sendo trazidas por esse campo sociológico, né, quando aplicadas no campo artístico, né, em alguns casos, né, isso tem enfraquecido o campo artístico. Por quê? Porque o mais importante é você embarcar na tese sociológica, né? Então, né, a construção, né, do teu trabalho, seja qual for o meio que você utilize, vídeo, fotografia, ou desenho, ou pintura, importa menos, né? Importa menos a arte, importa mais a entrega, né, ou a iteração, a repetição, né, dessa tese sociológica, porque em geral assim não existe mais história da arte, né? A gente falou longamente aqui na conversa sobre história da arte, mas a história da arte e a crítica de arte, né, como atividades teóricas, foram desaparecendo por vários fatores e foram sendo substituídas pelas sociologias. Então, hoje, o campo teórico sobre arte está dominado pelas sociologias, né? E isso traz coisas positivas, né? Porque as sociologias têm recursos que a história da arte não tinha, né? Mas traz também problemas, porque quando o artista, né, ele se aproxima dessas teses e ele lê essas teses sem ter uma formação específica, um aparato, recurso, né, adequado para essa leitura, ele, me parece, esquece um pouco, né, da sua função básica, que é construir a obra, né, e apressadamente ele tenta se abraçar a essas teses. E isso tem me incomodado bastante, né? Não Caso, sei. por exemplo, desde da arte panfletária, né? Isso eu acho que é um problema. A gente vai ver, né, nos próximos anos onde é que isso vai parar, né, o que vai ficar, o que não vai ficar. Mas eu acredito que o que vai ficar são aqueles artistas que leram essas teses, que em certa medida as abraçaram, né, mas que construíram uma obra, né, ou seja, não desprezaram, né, essa parte que é a construção de uma obra plástica, né, que tem ali uma estrutura, que tem uma fundamentação, né? Há várias tentativas de definir ou conceituar arte. E coisa curiosa que a cada vez a arte como manifestação, como objeto humano, escorrega, escapa a essas definições. Então, dentro dessa colocação, Bagolin, qual que é o seu entendimento do que seja arte? Para você, o que é arte? Então, a pergunta é simples, o que é arte? Mas a resposta é complexa, porque ela não vem, né? Ela não pode ser apresentada de uma forma direta. Eu diria que, né, como ela é complexa, a arte para quem, né, a arte para quem a produz é uma atividade que levanta um conjunto de aspectos de natureza plástico-material, de problemas a serem resolvidos, né?
para quem frui a arte, é uma atividade, digamos, né, psicologicamente conflitiva. Para quem vende arte, é uma atividade valorosa, valiosa. Para quem compra, é arriscada. E para quem fala ou escreve sobre arte, é uma atividade superestimada. Sabe? Então, dependendo do ângulo que você olha, tem uma resposta para uma pergunta, né? Então, eu acho que são essas as respostas que eu te daria para a pergunta. Meu entendimento de arte é esse, né? Vem nesse poliedro aí, né? E é a junção dessas expectativas para quem faz, para quem frui, para quem vê nela apenas uma atividade para ganhar dinheiro, né? Para quem coleciona, né? Para quem estuda, né? Para quem escreve. É a composição dessas várias expectativas, né? Que podem definir a cada tempo, a cada época, a cada contexto, o que seja arte. Por isso eu acho que concordo com você que o termo é escorregadio, né? Ele é ceboso, né? Você não, né, não tem uma definição única. Foi ótimo você falar sobre isso, porque já estamos terminando e eu gostaria de, para encerrar, não como exercício de futurologia, mas apenas como exercício de imaginação prospectiva, para onde você imagina que vai a arte nas próximas décadas? Sobretudo, por exemplo, com o advento de novas tecnologias, como a inteligência artificial, o mundo digital, o mundo virtual, que poderão afetar profundamente a nossa compreensão de arte. Como que você já se debruçou sobre isso? Não é futurologia. O que você acha que se desenha no horizonte? Olha, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, né, nos últimos anos, felizmente acabou. Eu acho que isso é o mais importante. Felizmente acabou aquela mentalidade, né? Ou está acabando, né? Não sei se já acabou completamente, mas aquela mentalidade positivista, tipo assim, a pintura morreu. Eu não sei se você se lembra de uma Bienal que só tinha vídeo instalação, não tinha, pintura morreu, acabou, né? Ou aí, fotografia, agora é só fotografia. Ou a fotografia morreu, né? Então, acho que essa mentalidade, se não acabou por completo, ela está acabando, o que é muito positivo. E eu acho que nas décadas que vêm pela frente, né, eu acho que a gente vai ter uma diversidade muito maior de campos de expressão, de meios materiais. Não acho que a inteligência artificial, né, ela chega num momento em que a mentalidade já mudou. Eu acho que isso é que é importante, porque eu não vejo ninguém dizendo a inteligência artificial vai substituir todas as outras formas de arte. Como a gente via anteriormente, esse discurso tinha, né? Vinha uma nova tecnologia e por a tecnologia ser nova, ela suplantava, né, todo o resto. Então a inteligência artificial está chegando no momento em que, né, felizmente, a nossa inteligência foi aprimorada, né? A gente não pensa mais com essa mentalidade positivista. Então, ela vai estar aí gerando os seus produtos, né? Cada vez mais refinados, eu acho que cada vez, né? A gente nem pode imaginar para onde isso vai, mas vai para muito longe, né? Mas isso vai, né, conviver com a pintura, com o desenho, com a gravura, com todas essas outras, né, práticas, né? Tem uma coisa muito legal que está acontecendo, que a gente também está vencendo esse preconceito de que tais coisas são artesanato e outras são arte, né? Então, todas essas práticas, na medida em que elas possam, de alguma forma, comentar, né, a situação do indivíduo ou de um grupo, né, em determinado momento e em determinado contexto, eu acho que essas práticas elas continuam vivas e elas vão conviver com as novas tecnologias. É isso que eu acho.
Maravilha. Olha, Bagolin, não tenho como agradecer essa entrega, esse teu tempo aqui para nós, para todos que estão assistindo. Queria enormemente agradecer e vamos ver se nos encontramos aí numa próxima entrevista para mais temas interessantes sobre arte. Quando você quiser, foi um prazer mesmo, foi divertido.